Pouso Alegre. Estaremos estudando a lição 9 da Revista dos Jovens, que tem o título Treinamento de Líderes segundo o Modelo de Jesus. É o tema do trimestre Liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Revista comentada por pastor Elias Torral. Então, temos feito estudo de caso de líderes que Deus usou durante toda a história, modelos para podermos extrair importantes lições para a liderança cristã. E hoje a gente vai falar do modelo maior, que é o Senhor Jesus. Então, a partir dessa lição, com exceção da lição 10, que vai abordar um texto de Ezequiel a respeito da profecia do Vale dos Ossos Secos, nós estaremos na 9, 11, 12 e 13 abordando então líderes do Novo Testamento. Vamos falar de Barnabé, de Paulo, e vamos voltar a falar também sobre a liderança de Jesus na lição 13. Então temos para agregar conhecimento nesse importante papel de liderança, pois Deus pode estar também te levantando, te preparando, te vocacionando para esta função de liderar. Já temos visto também que a liderança ela não engloba apenas um pastor, por exemplo, mas há vários níveis de liderança. Quando há delegação das funções de liderança, nós temos então um coordenador, um regente, um professor de escola dominical. Então, o líder é aquele que está influenciando, aquele que está conduzindo um grupo. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos aprender a respeito desse grupo que Jesus formou, aleluia, dando início à igreja. O texto principal diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, versículo 1. Resumo da lição: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discípulo eficaz. Interessante que a gente tem estudado também a respeito sobre a continuidade, a capacidade que o líder tem que ter de formar um substituto, formar um sucessor. E a gente tem visto que Jesus, voltando, frisando que ele é o modelo máximo de liderança, e ele formou discípulos, capacitou, nomeou-os, e também ele nos deu modelo para formarmos discípulos. Ele nos deu, inclusive, essa ordem, ir para todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. O Senhor Jesus quer que líderes continuem treinando outros líderes para a continuidade da obra do Senhor. Os objetivos da lição são saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus, compreender o treinamento de Jesus com os seus primeiros discípulos e mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. Então a gente viu em alguns modelos que estudamos, como por exemplo Josué, ele não deixou então um sucessor, não como um sucessor. E a liderança tem essa importante função de ser discipuladora, de formar seguidores, consequentemente sucessores. O texto bíblico se encontra em Mateus 10, de 1 a 15. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: Não irei pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar,
as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos de sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos, treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nessa lição estudaremos os aspectos da liderança de Jesus. Então ele treinou, ele cuidou para que aqueles homens fossem formados para dar continuidade. A gente vai ver aqui durante a lição que eles não tinham nenhuma qualificação, não tinham nenhuma aptidão assim que chamasse a atenção para serem chamados. Pelo contrário, o Senhor chamou aqueles mais humildes, e como a própria palavra de Deus diz, Deus ocultou essas coisas aos grandes entendidos e revelou os pequeninos. Então é o Senhor que daria a capacitação e a glória seria do Senhor, porque como a Bíblia também nos relata lá em João 15, sem Jesus nada podemos fazer. Então tudo provém dele, tudo é para a sua glória. E ai de nós se o Senhor Jesus não estiver em nossas vidas. Primeiro tópico, Jesus escolhe os seus discípulos. Primeiro subtópico, os apóstolos são convocados. O capítulo 10 de Mateus retrata o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, aqueles que vieram a ser os seus apóstolos. Mateus diz que chamou os seus 12 discípulos. O verso 1, a expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene. O evangelista Marcos registra no mesmo episódio, informando que Jesus chamou para si o que ele quis. E no caso de Lucas, a informação é de que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira. Esses textos nos mostram que, antes de cumprir a missão para a qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer pessoalmente Jesus. Depois foram vocacionados e, antes de testemunharem, foram autorizados por Jesus. Então, eles foram chamados, vocacionados, autorizados pelo Mestre. Então, eles foram nomeados. O Senhor chamou para si e dotou a eles de autoridade. Então, nesse momento, que eles vão sair para representar o Senhor Jesus. Conforme o texto que lemos, Jesus orienta para que eles nem entrassem ainda nas aldeias samaritanas, porque o alvo inicial eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles estariam indo anunciar o Evangelho, estariam então sendo ortogados agora por Jesus para falar em seu nome, glórias a Deus. Por isso que Jesus teve todo o processo de convidá-los nos seus ofícios, eles largaram tudo, seguiram Jesus. Jesus disse que eles não seriam mais, a exemplo de Pedro e André, Tiago e João, que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas seriam a partir dali pescadores de homens. Então, quando o Senhor chama agora apóstolo, nomeia, chama para si, convoca eles, vocaciona eles, então é exatamente o Senhor investindo eles de autoridade. Autoridade no nome do Senhor Jesus. É como, por exemplo, alguém que é nomeado no concurso público. A partir do momento que ele assina a nomeação, ele passa a ser investido no poder daquela função. Então o Senhor estava ali colocando os 12 para agora enviá-los para serem seus representantes. Segundo o subtópico, os apóstolos são enviados. Depois de selecionar aqueles que seriam os seus discípulos, Lucas 6, 12 e 13, o Senhor Jesus os enviou, dando-lhe as orientações necessárias, Mateus 10, de 5 a 42. Ao retratar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou. Então, voltamos a esse termo, que é a investidura de autoridade. Então, os apóstolos agora chamados, ou eles estavam sendo selecionados ali, aqueles 12 dos demais discípulos, dos demais seguidores, e teriam aquela função de saírem para pregar o Evangelho. Então, Marcos utiliza o termo nomeou ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolos. Esse termo diz respeito a alguém que, com autoridade, empenha o seu próprio nome para designar alguém para que cumpra uma função. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do Evangelho
e na implementação de seu reino na terra. Então, principia aqui nesses 12, mas a gente sabe que Jesus já havia muitos seguidores, e durante todo o seu ministério se formou vários discípulos. Depois ele vai dizer por todo mundo, pregar o evangelho a todos os discípulos. Nós somos discípulos, nós somos gerados de um outro discípulo que gerou discípulo, ovelha gerando ovelha. Glórias a Deus. Nesse momento Jesus está separando os apóstolos, então está ali em seu próprio nome, ortogando aqueles que agora teriam aquela missão de sair nas cidades ali, estavam anunciando o evangelho. Então, onde Jesus não foi, Jesus pôde ampliar o seu alcance. A designação dos 12 apóstolos se deu no início do ministério de Jesus. Depois, no auge do seu ministério na Galileia, ele constatou que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinar. Então, você viu que a necessidade de outros serem treinados, porque a seara é grande. Talvez a gente poderia até dizer, mas hoje tem muitos obreiros, muitos ceifeiros. Mas nem todos estão empenhados, nem todos têm compromisso com a obra do Senhor, nem todos querem viver uma vida de santidade. Infelizmente vivemos em uma época que muitos querem apenas status, querem apenas serem glorificados. Mas a glória tem que ser toda endereçada ao nosso Deus. Diante disso, o mestre não se contentou com o sucesso imediato, mas viu a necessidade de avançar, ainda mais e de enviar representantes na propagação da sua mensagem. Jesus demonstrou ser um líder visionário e corajoso. Ele enviou os 12, depois enviou 70, depois enviou todos os discípulos, pois todos nós temos a ordenança, temos o ídolo do Senhor a cumprir. Visionário ao perceber a necessidade de ampliar os limites de sua atuação, e corajoso ao destacar homens para auxiliá-lo em sua missão. O Senhor Jesus não somente separou os 12 apóstolos, mas também os enviou, sendo este o método por ele escolhido para estruturar a sua igreja. Então, a liderança tem que formar novos líderes, e esses líderes vão também gerar outros. Então, a igreja carece disso. A igreja não pode ser, como a gente também tem vivido em tempos difíceis, em que muitos crentes que são apenas consumidores vão para a igreja no domingo, sentam no seu banquinho e querem apenas receber. Então eles não têm preocupação de servir, não têm o desejo de assumir um compromisso com Deus. E muitas das vezes até para escolher alguém para um cargo falta. Lembra daquela palavra? A seara é grande, poucos são ceifeiros, e hoje muitos não querem mais esse compromisso e preferem serem apenas espectadores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que voltemos ao primeiro amor. Aleluia, em que todo crente era um missionário, todo crente era um evangelista. Glórias a Deus. Ele já nasceu com essa chama. Hoje, infelizmente, muitos querem ser crente apenas para serem abençoados e não para padecer em nome do Senhor Jesus. Terceiro subtópico, os apóstolos são orientados. Depois de separar os 12, conceder a eles autoridade, o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveriam de cumprir, de como deveriam se comportar diante das diferentes situações que seriam submetidos. Então, para eles chegarem a esse ponto de serem enviados, de falarem sobre o reino, de falar a respeito do Senhor Jesus, eles tiveram que aprender primeiro. E mesmo agora, na hora da partida, na hora desse momento que Jesus está pedindo para que eles alcancem essas aldeias, Jesus ainda continua orientando, treinando, ensinando. Jesus dá incumbência, mas também oferece orientações. E ele deixa claro que o cumprimento da missão é tão importante quanto a sua forma. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Então, para Jesus, aquela frase de Maquiavel perde sentido. Para Maquiavel, os fins justificam o meio. Não, para Jesus não. Tem um fim, mas tem uns meios. Ou seja, você quer pregar o evangelho, mas tem que ir da forma certa. Quer ganhar alma, mas também tem que agir de forma certa. Não adianta só ganhar e largar pelo caminho.
Então a gente não tem que se preocupar só com o resultado, mas e sim com o método que alcançamos o resultado. Então os meios interferem para que os fins sejam melhores. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Além disso, Jesus não fala a respeito de resultados numéricos no trabalho, mas dá ênfase à forma de realizá-lo, o que nos mostra que os resultados quantitativos são de responsabilidade divina, 1 Coríntios 3,6. Então, um rega, um planta, outro aduba, mas é Deus que dá o crescimento. A nossa função é ser fiel, é fazer a vontade de Deus, conforme todo o propósito de Deus na nossa vida. Então, o crescimento vem de Deus. Se o amado professor tem uma classe pequena, seja fiel, continue fiel a Deus. Aleluia. Continue orando, continue, aleluia, incentivando seus alunos. O crescimento vem de Deus. Então, não precisamos desanimar com a quantidade. Devemos estar nos esmerando na qualidade. Aleluia. Fazendo conforme a vontade de Deus. E Deus vai agir. Deus vai nos surpreender. Bendito é o nome do Senhor. Os 12 foram chamados para serem fiéis naquilo para qual foram vocacionados. As orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. Também é necessário saber qual a mensagem que deve ser pregada, ser simples, mas ao mesmo tempo prudente e cauteloso no cumprimento da missão. O segundo tópico diz o treinamento de Jesus. Primeiro subtópico, força na fraqueza. Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica, mas, ao contrário disso, a marca principal de cada um deles é a sua irrelevância no cenário espiritual da época. Homens simples, pescadores e cobradores de impostos são algumas das características dos que foram escolhidos por Jesus para fazer parte do seu grupo mais íntimo e que vieram a receber dele o treinamento para que pudesse representá-lo, disseminando assim os princípios do seu reino. Então a gente vê que o Senhor escolheu os mais fraquinhos, os pequeninos, para revelar coisas grandes. Glórias a Deus. Então eles não tinham uma relevância, não eram escribas, não eram doutores da lei, eram homens simples, com uma educação precária, básica, mas Deus usou esses homens simples, aleluia, com poder que vinha do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, assistindo o vídeo da professora Damares, me chamou a atenção a seguinte reflexão, se fôssemos nós a escolher um grupo para treinar, para ser líder, normalmente olharíamos para as qualidades dessas pessoas, para a eloquência, para as suas aptidões, algumas que demonstrassem que tinham aptidão então para a liderança. Mas Jesus vai na via contrária, ele escolhe aqueles que ninguém escolheria, Então Jesus escolhe homens simples, homens com defeitos. Por exemplo, Tiago e João eram chamados filhos do trovão. Eu creio que um apelido desse não era para pessoas mansas, pessoas provavelmente bravas. E daqui a pouco, aquele que João, que era o filho do trovão, se torna um apóstolo do amor. Glórias a Deus. Então o Senhor sabe quem escolhe, como ele escolheu Davi, Samuel, por exemplo, escolheria qualquer outro dos irmãos, mas Deus não via a aparência, ele via o coração. A maior parte dos homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos não tinham o perfil de um líder. Foi exatamente nas limitações e nas fraquezas de cada um deles que Cristo manifestou o seu poder. 2 Coríntios 12:9. Contrariando as expectativas humanas, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis, mas que, sob o poder do Espírito Santo, foram responsáveis pela propagação do Evangelho em seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã de tal forma que ainda hoje os seus frutos são colhidos. Glórias a Deus, Então, esses improváveis, aleluia, Deus usou de maneira tremenda e bem assim Deus faz conosco, Olha para trás e conhece quão fraco, quão falhos somos nós, Mas o Senhor é misericordioso, maior o que está em nós do que o que está no mundo. E nós somos vasos de barro, com um excelente tesouro escondido em nós. Bendito é o Senhor. A excelência do poder
veio de Deus e não de nós, né? Não das nossas capacidades ou talentos, mas a misericórdia de Deus na nossa vida é o que nos torna líderes, aleluia, bem-sucedidos, sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza dos homens, né? Então, quando dizemos somos fracos, aí nosso Deus é forte. Processo do treinamento, segundo subtópico. Lucas 6,13 mostra que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolo. Contudo, devemos levar em conta que, para chegar a este ponto, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Então, para eles falar de Jesus, eles tinham que conhecer Jesus primeiro. Em um primeiro momento, acompanhavam Jesus para ouvi-lo sem um compromisso permanente. Depois é possível identificá-los sendo encorajados a deixar tudo para seguir ao Mestre integralmente. Finalmente, eles são designados a representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a ser chamados de apóstolos. Para ratificar, então, essa função que Jesus estava nomeando, Jesus dota eles de poder, né? Dá dons espirituais para que eles pudessem expulsar demônios, curar os enfermos, até ressuscitar mortos. Então eles estavam não somente falando em nome de Jesus, eles estavam realmente sendo autorizados, tendo autoridade do Deus poderoso através do seu Filho. Glórias a Deus. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou, em média, 18 meses, isto é, 1 ano e meio. Tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado. Há muito que se falar do treinamento a que os 12 foram submetidos, mas veremos somente alguns pontos. Então, a gente está estudando hoje sobre essa liderança de Cristo. Na lição 3 vamos voltar a tratar desse tema, mas vamos falar aqui alguns pontos, né, escolhidos pelo comentarista a respeito do treinamento que eles tiveram. Primeiro, né, letra A. Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem no que estavam envolvidos. B. Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, tornando-os humildes para o trabalho. C. Fortaleceu o pé deles. D. Está faltando aqui a letrinha. Revelou o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos e deu-lhes poder espiritual para cumprir a missão. Então, eles saem sem alforje, sem prata, sem ouro, sem cobre, mas saem dotados de poder do alto para, aleluia, ratificar a mensagem da cruz. Durante o treinamento, Jesus tocou em partes difíceis da personalidade de cada discípulo, mas sem ofendê-los ou desanimá-los. O Mestre demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que, não obstante as muitas fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles. Glórias a Deus. Saber que, mesmo sendo pequenininhos, o Senhor conta conosco. Mesmo você, em suas orações, dizendo: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Aleluia, o Senhor conta conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então basta confiarmos, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Bendito é o Senhor. E vimos então nesse ponto que há necessidade do treinamento. Então o líder não é forjado do dia para a noite. Não é instantâneo. Não é apenas uma nomeação, um neófito ou alguém que não tem nenhuma experiência. Então este ser agora nomeado simplesmente num passo de mágica, ele se tornar um líder. Então há necessidade da capacitação, do treinamento. É por isso que nós estamos nas escolas dominicais, influenciando e treinando, para que outros também se tornem líderes. Então os pastores, os coordenadores, todos que têm hoje uma função de líder têm que se preocupar em estar preparando, né, pessoas que possam dar continuidade, pois a gente já estudou que a liderança não é eterna. Nós passamos, mas a obra do Senhor continua e carece de ceifeiros para a seara. Terceiro subtópico, o resultado do treinamento. Após sua ressurreição e momentos antes de ascender ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, o que veio acontecer dias depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento dessa promessa. Lucas 24:49 e Atos 2, de 1 a 4. Este acontecimento marcou um novo tempo na história dos discípulos.
pois no momento da prisão, da crucificação e da morte de Jesus, parecia que tudo o que haviam aprendido no treinamento deixou de fazer sentido. Entretanto, a descida do Espírito Santo não só reacende a chama apagada, mas também potencializa todos os ensinamentos recebidos na companhia de Jesus. E assim, cada um desses discípulos se encoraja e avança na implementação do reino de Deus em todos os lugares. Atos 1:8. Este resultado foi tão significativo que, com a exceção de João, todos os demais apóstolos tiveram suas vidas oferecidas como mártires em amor à devoção ao seu mestre e à sua causa. Glórias a Deus. Então, eles ficaram desanimados quando Jesus é preso, ficaram perplexos quando Jesus foi morto. Aleluia, mas Jesus ressuscitou e apareceu a eles. Glórias a Deus. E, aleluia, disse que a promessa que ele tinha feito lá em João 16, João 14, a respeito do Consolador, se cumpriria em poucos dias, ou seja, eles não ficariam órfãos. Jesus ia subir ao céu, mas o Espírito Santo ia continuar a obra na vida dos discípulos, dotando eles de poder, de autoridade, ensinando, aleluia, lembrando eles do que eles aprenderam, bendito ao Senhor. E essa dádiva nós temos hoje, o Espírito Santo. Ele nos batiza, aleluia, nos consola, nos enche, nos orienta, nos dá dons espirituais. Glórias a Deus. Ou seja, é Jesus dando continuidade à obra por intermédio do Espírito Santo. E a Igreja do Senhor, aleluia, inaugurada lá no dia de Pentecostes, continua a mesma, carente, necessitada do poder de Deus. Por isso que a partir do momento que aceitamos Jesus, nosso segundo passo é continuar buscando e pedindo que o Espírito Santo de Deus nos revista de poder, para podermos servir ao Senhor. E aqueles que hoje talvez não queiram nem saber de serem batizados do Espírito Santo, talvez não tenham esse compromisso, como já citamos, de servir a Deus. Mas quem quer servir a Deus pede poder, pede autoridade, pede dons espirituais para continuar fazendo como os discípulos fizeram. E fizeram uma grande obra. Só que o tempo deles passou, agora é o nosso. Aleluia. Lembre que o tempo para polida e paz, aleluia. Mas a obra continua e carece de novos, aleluia, Pedro, Tiago e João para continuar a obra. Terceiro tópico, uma liderança discipuladora. Então já vimos essa característica da necessidade desse treinamento em Jesus. Fez assim, deixou o modelo e nos deu a ordem para fazer igual. Jesus e o discipulado. Primeiro subtópico. Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, Mateus 28, 19 e 20, mas durante o seu ministério terreno esteve envolvido nessa tarefa, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. Então, se o próprio Jesus teve essa preocupação, por que nós não teríamos? Por que nós faríamos diferente? Será que a gente tem um método melhor do que o de Jesus? Então, Jesus nos deu a orientação e fez assim, serviu de modelo. O termo discipulado vem do latim discipulatus e aponta para o trabalho de ensinar e instruir os outros. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos, que por sua vez são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Né? Então a gente vê que naquela época, se um jovem, se alguém fosse chamado para seguir um rabino, um mestre, era uma grande honra. Né? Então o mestre é aquele que vai orientar e o discípulo é aquele que aceita aprender. Né? Ele não vai para fazer do jeito dele, ele vai para aprender com o seu Senhor. A relação de Jesus com seus apóstolos é uma demonstração perfeita da dinâmica de uma liderança fundamentalmente discipuladora. O mestre dedicou o seu tempo para ensinar os seus discípulos e permitiu que estes entrassem em sua vida para o processo de treinamento. Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo pelo exemplo, como no episódio em que lavou os pés de seus discípulos, está lá em João 13, de 1 a 15, e o Filho de Deus ensinava como quem tem autoridade, pois vivia aquilo que ensinava. Então as suas palavras tinham peso, né? Pois ele tinha toda a autoridade. E assim também, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós podemos pregar, ensinar com autoridade. Aleluia. Mas se a gente não vive, né?
dá apenas a ordenança para que os outros façam, a gente está como os fariseus, né? Jesus disse, né? Não atenta para a forma deles viver, né? Então, ouça o que eles estão falando, né? Retenha ali o que for bom, pratique, porque eles não eram modelos, né, de discipuladores. Mas Jesus sim, Jesus tinha toda a autoridade, nós também devemos ter, vivendo o Evangelho, vivendo a palavra, para poder orientar. Não ser aqueles que dizem, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Os discípulos foram tão influenciados pelos ensinos e pela vida de Jesus, que de acordo com as palavras de Pedro, eles não desejavam estar em outra companhia que não fosse do Mestre. João 6, versículos 67 e 68. Né? Para onde vamos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Há outras passagens bíblicas que podem confirmar o envolvimento de Jesus com os discipulados, como o compromisso dos apóstolos após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão, demonstrado pelo martírio da maioria deles. Jesus exerceu a sua liderança preparando os seus representantes por meio do discipulado. Então, foi tão assimilado os ensinos de Jesus que eles tinham essa convicção de que, se preciso fosse, morreria por aqueles que estavam pregando e ensinando. E morreram, a maioria deles, como na lição diz, com exceção de João, né? João, ele morreu de velhice, mas os demais foram mártires, né? Mas não negaram o Jesus e pregaram a palavra do Senhor. E com exceção também de Judas Iscariote, que ficou no caminho. Segundo o subtópico, modelo do discipulado de Jesus. O Senhor Jesus não só treinou os seus ajudantes, mas ele deixou um modelo de discipulado para nós. Jesus não tratou o discipulado como algo isolado em seu ministério, pelo contrário. Essa prática permeou toda a sua trajetória terrena. Afinal de contas, todas as suas ações se deram na presença dos seus discípulos. João 20:30. O modelo discipulado deixado por Jesus é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como o seu Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas. Então Jesus imprimiu, né, essa imagem nos discípulos, né? Os discípulos andavam com Jesus e, né, tiveram essa experiência, aleluia, de ouvir, de ver, de ter um modelo ali tão vivo, tão maravilhoso, que continua na igreja. Glórias a Deus. Nós estamos seguindo a Cristo, né? Seguir é você andar perto dele, querer se parecer com ele. É como um filho, né, que, por exemplo, o pai passa ali deixando marcas da sua pegada e o filho quer pisar ali nas pegadas do seu pai. Então, é assim, é aqueles que seguem Jesus, querem imitar. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir o modelo do discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele, o princípio do amor, do perdão, da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus. Amém? Seguir a Cristo e se parecer com ele, mais uma vez frisando isso. Não adianta dizer que é crente e não ser nova criatura, né? E não ser humilde, e não ser manso. Né? Então, nós devemos buscar, aleluia, imitar o caráter de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Terceiro subtópico, líder e discipulador. À semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. O modelo deixado por Jesus é de um líder discipulador. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros. Romanos 12:10. Honra e aceita o próximo. Romanos 15:7. Instrui os outros, é compassiva e pronta a perdoar. Efésios 4:32. Encoraja os outros. 1 Tessalonicenses 5:11. O líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados, com o objetivo de gerar Cristo neles. Né? Paulo dizia que já sentia dores de parto, né, no intuito de formar Cristo naqueles irmãos. Né? Então ele sofria, ele gemia, ele queria que Cristo fosse gerado na vida dos crentes. Bem, assim é o líder que tem essa preocupação. Ele não está preocupado, aleluia, só no seu bem, só no seu sucesso. Ele está preocupado naquele que está mancando, aquele que está caído, que aquele que caiu se levanta e possa voltar a caminhar, louvado seja o nome do Senhor, e se tornar também um discípulo de Cristo, vivendo uma vida santa
e para que aquele no futuro gere outros frutos. Além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses, e nem mesmo de vários anos, mas é um trabalho de uma vida inteira. Glória a Deus. Jesus dedicou todo o tempo que teve para treinar e preparar os seus discípulos e prometeu que, ao deixá-los, enviaria o Espírito Santo para conduzi-los naquilo que aprenderam. Então, o Espírito Santo ia consolar e ia continuar lembrando de tudo que eles haviam aprendido. Amém? Glórias a Deus. Conclusão. Nesta lição, aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O Mestre chamou aqueles que foram os seus apóstolos e se dedicou em treiná-los, preparando-os de diferentes formas, potencializando as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava e servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou seus apóstolos para a tarefa que eles foram incumbidos. Então, antes de nomear, antes de investir naquela autoridade, eles foram capacitados. Louvado seja o nome do Senhor. E como vimos aqui, na lição passada também, que o líder, ele extrai o que há de melhor no seu liderado. Jesus extraiu o que era de melhor no seu liderado, então ressaltou suas qualidades, mudou aquilo que precisava, e foi o modelo para que eles imitassem. Bendito é o nome do Senhor, para que eles pudessem representar o nome do Senhor Jesus. Nossa lição vamos falar sobre a liderança chamada para restaurar. Estaremos estudando a respeito do texto de Ezequiel, da visão do vale de ossos secos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa lição tão preciosa, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Seu Espírito Santo continue, Pai, esse processo de treinamento em nossas vidas. Nos ajuda, nos capacita, Pai, e nos dê também, aleluia, Senhor Jesus, dons e talentos para continuar treinando outros, para poderem dar prosseguimento à Tua obra. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.